vou abordar o formulário agora. 2 minutinhos. É 2 questões, tá? Eu preciso que vocês respondam só para a gente discutir. Comecei a gravar a aula. Deixa eu compartilhar o formulário com vocês aqui. Por quê? A aula de hoje, esse formulário está intimamente ligado com a aula de hoje. Quem já viu limites, ok. Quem não viu, responda o formulário. Rapidinho, tá? Vamos ativar a câmera para poder deixar melhorzinho o conteúdo. Pessoal, então, as pessoas já responderam já, ou pelo menos a primeira questão. Deixa eu abordar com vocês aqui, então, essa primeira questão, que é o seguinte. Quando você tem a função aplicada a x igual a 2, então, quando o x vale 2 aqui, o valor da f de x ela, vem aqui e vai ser 3. Tá? Basta substituir 3 mais 1. Entretanto, nesse conteúdo que nós vamos trabalhar a partir de hoje, nós devemos observar em torno desse ponto. O que ocorre em torno desse ponto, certo? Então, por exemplo, vou colocar um intervalo aqui. Nesse intervalo aqui, você sabe que o 3 está incluso. Entretanto, conforme que 2 menos 1 delta, 2 mais 1 delta, certo? Nesse caso aqui, conforme você vai aproximando à esquerda ou à direita, conforme você vai, então, andando à direita aqui no x, e você vai andando à esquerda, você vai pegar um valor igual a 2, tá? Mas em matemática, nós falamos que quando você tende um número a 2, certo? Na vizinhança do 2, conforme você vai aproximando, por exemplo, você pega um intervalo aqui menor e vai aproximando, a ideia é que quando você se aproxima do valor que você objetivou, a função, quando aplicar esse valor mais próximo desse número, que é o 2, mais próximo também será sua resposta em termos da função. Então, você pega aqui o intervalo aqui, esse intervalo aqui, e conforme você vai dando valores maiores à esquerda e menores à direita, ou maiores para cima e menores para baixo, você vai tendo mais certeza que aquele número vai ser justamente aquilo que você encontrou na função.
Essa é a ideia geométrica de limite. Tá? Então, o que eu perguntei na questão 2? Quando a função é 1,9? Você vem aqui e substituir, ó, 1,9 mais 1. Não vai 2,9? Então, vou dar uma apagadinha aqui para vocês entenderem mais ou menos o que o professor está pedindo. Certo? Que isso? Vou só dar supor que eu dei um zoom aqui, tá? Supor que eu dei um zoom aqui. E eu não sei que a resposta justamente é 3. Então, olha só. Então, você pega o 2 aqui, aí você pega o 1,9, tá? Vamos supor que isso aqui seja 1,9, tá certo que a escala tá bem ruim. E aqui dá 2,9, certo? Então, conforme eu vou, né? Conforme eu aumento 1/10, vai 1 para 1,99, o valor da sua resposta mais se aproxima do 3, mas não é 3. Se você colocar 1,999 aqui, ele aproxima ainda mais do 3, mas ainda não é 3. Essa é a ideia do limite. Né? Limite matemático é quando você tem, por exemplo, quando você tem, então, essa função aqui, você quer saber o limite dessa função, tá? Isso aqui é a anotação de limite. O limite dessa função. Quando o x tende a 2, não é que ele vai ser 3, é que os valores, né? Os valores, quando mais se aproximam né, quando você tem o 2 como referência no domínio, o valor que tende para esse valor 2 no domínio é 3, mas não é o 3. É essa a ideia. Conforme você vai aproximando cada vez mais do 2 no domínio, sua resposta cada vez mais se aproxima do 3 na imagem. É essa a ideia de limite. Entenderam a ideia? Entenderam a ideia assim, Professor, intuitiva? Oi? mas tipo assim, se for 2, a resposta é exata, não é? Não tô entendendo. Isso mesmo. E essa é a ideia que eu quero causar na cabeça de vocês. Se for 2, a resposta é exata. Isso mesmo. Então, nesse caso, Se for 2, é o mais próximo que pode chegar, né? Tipo, não é que é o mais próximo. É que você utiliza o 2 como uma referência, mas a ideia não é que é o 2. São valores na vizinhança do 2. É assim, ó. Você pega o 2 e são os valores na vizinhança do 2, entendeu? mas se você quer uma resposta exata, usa o 2 aí. Tipo, Você usa o 2 por quê? Porque como você está aplicando a função, você está calculando na função, a resposta que vai ter né, o mesmo comportamento na imagem é o 3. Perfeito. Você utiliza o 2 porque você está admitindo uma vizinhança. Você está admitindo um intervalo que você está verificando o que está acontecendo. Entendeu? Quer ver, ó? Quer ver um exemplo? Ó? Quer ver um exemplo? Um exemplo bem bobinho, ó. Quer ver um exemplo bem bobinho? Opa. Deixa eu fazer um gráfico mais profissional. É isso mesmo, você usa o número que você tem como referência para você tomar uma decisão, mas a ideia não é o cálculo em si, é a análise, entendeu? É a análise. Então, olha só. Agora, vamos ver se nesse exemplo fica mais claro. Ó. Assim, ó. Vou desenhar uma curvinha assim, ó. Clássico, né? Certo? Essa aqui é a função chamada f de x igual a 1x. Vamos calcular o limite. Beleza. Qual o valor de x ela não está definida? Qual o valor de x ela não está definida? Qual o valor de x que ela não está definida? Se você coloca o número aqui embaixo, que não dá para dividir, qual é? 9. Não, 9, não existe. Qual é o valor de x que não está definida? Lembra do... zero. Zero, tem que ser diferente de zero, né? X tem que ser diferente de zero. Então, vamos calcular o limite quando ele tende a zero.
para os valores à direita ou para a esquerda, não tem problema. Então, olha só. Vamos fazer um de trás para frente aqui, tá? Quando o x vale 1, a função vai valer quanto? Quando o x vale 1, a função vale quanto? 1. 1. Perfeito. Quando o x vale meio, meio é 1 sobre 2, né? Então vai valer quanto? Quanto é 1 dividido por meio? Para quem, ó, rascunho, para quem não lembra, ó, 1 dividido por meio nada mais é que 1 vezes 2, que é 2. Tá? Quando o x vale 1 décimo, 1 décimo não, quando vale 1 décimo, o x vale 10. Quando o x vale 1 centésimo, f de x vale 100. Quando vale 1 milésimo, vale 1000. E se eu crescer esse número embaixo, o que acontece com o número da função? Diminui? Não, aqui, ó. O que acontece, ó? Conforme eu cresço aqui, ó. Mas está diminuindo o valor. Desculpa, conforme diminui, né? Conforme diminui o x, acontece com o crescimento, acontece com a resposta. Ela cresce, né? Olha aqui. O 0 não está aqui? Olha graficamente aqui, o 0 não está aqui? Conforme você está andando para a esquerda, que é isso que está acontecendo, ó. 1, meio, 1 décimo, 1 centésimo, 1 milésimo, 1 sobre 10.000. O que está acontecendo com o f de x? Aumentando. Está aumentando. E quando ele vai tender a zero, o que acontece com o resultado? Vai para o infinito. Entendeu? Então, o limite dessa função, quando x tende a zero, vai dar quanto? Infinito. Pensando de outra forma agora, ó. Presta atenção comigo, ó. Vamos pegar essa mesma função e vou desenhar o mesmo gráfico aqui, tá? Vou desenhar o mesmo gráfico. Cadê? Pegar a mesma função, fazer menorzinha, desenhar o mesmo gráfico, certo? F de x igual a 1 sobre x. Vamos calcular o limite quando ele vai para a direita? Certo? Olha só. Então, quando o x vale 1, nós descobrimos que f de x é igual a quanto? 1. Quando vale 10, é 1 sobre 10. Quando vale 100? 1 sobre 100. Quando vale 1000? 1 sobre 1000. Mas o 1 é maior que 1 sobre 10, que é maior que 1 sobre 100, que é maior que 1 sobre 1000. Então, quando... Aqui, ó, por exemplo, 1, né? 10, 100, 1000. Então, conforme... Ó, tá vendo? Aqui é 1. Aqui é 1 sobre 10. Aqui é 1 sobre 100. Então, conforme o limite... Conforme você vai crescer os valores do domínio, o que acontece com essa função? Qual o valor que tem de ser aqui? Ó? Se for um 10 elevado a k, vai ser 1 sobre 10 elevado a k. Mas 1 sobre 10 elevado a k, quando o k é muito grande, esse número aqui é próximo de quem? Qual o valor que está tendendo aqui, ó, essa função, quando vai para o infinito? Quando vai para cá? Zero. Zero. Entendeu? Então, por isso que eu usei um exemplo de uma função do primeiro lugar para mostrar para vocês que, geralmente, quando você pega um valor de referência para usar no limite, e aí você tem a ideia das vizinhanças, e geralmente funciona, o caráter analítico que importa. Não o caráter operacional. Né, anteriormente me abordaram aqui falando, professor, quando x é igual a 2, você vai substituir. De fato, fica mais fácil, né, para termos operacionais. Mas a ideia é a análise. O que está acontecendo com a função num certo ponto? Entendeu? Tranquilo?
Alguma dúvida? Beleza. Então tá. Deixa eu pensar numa coisa aqui agora. O conceito de limite é importante a economia. Geralmente, quando você quer analisar a produção em longo prazo, para onde ela está caminhando, por exemplo, eu tenho crescimento, assim, crescimento dos países. Vou mostrar para vocês por que é importante entender limites na prática, na prática da economia. Isso eu vou mostrar conforme o que eu estou fazendo na minha tese. Fazendo não, fiz, né? Só falta entregar. É assim, vou mostrar para vocês. Você tem lá. Opa. Porque limite é importante, ó. Tempo e consumo, tá? É assim, consumo do indivíduo referenciado que é a economia. Quando eu falo indivíduo referenciado que é a economia, assim, são os países, são as nações, tá? Em relação a estoques de recursos naturais voltados à agricultura. O que são os estoques de recursos naturais voltados à agricultura? Os da água, os da terra, né? Então, assim, então eu criei um modelo em que tem essa boniteza aqui, ó. Certo? O que isso quer dizer? Se eu te desse esse gráfico para você interpretar como economista, o que isso quer dizer? Consumo cai com o tempo. Sim, perfeito. Aqui, ó. Mas em termos de economia, né? É isso aqui que significa. Lá no tempo, lá no longo prazo, não tem a estrela, longo prazo, galera. Vocês aprenderam a diferença de curto prazo e longo prazo? O professor Paulo Breno ensinou essa diferença para vocês? O que é determinar de curto prazo e longo prazo na economia? O professor Paulo ensinou isso para vocês? O que é curto prazo? Então vamos lá, vamos discutir um pouquinho. Isso é muito importante, principalmente em macroeconomia. O que é um fenômeno de curto prazo? O que é fenômeno de curto prazo? Economias separadas em fenômenos de curto prazo e fenômenos de longo prazo. Para você fechar, por exemplo, a sua empresa está indo mal. Sua empresa está indo mal. Você analisou o custo, receita, econômica e tudo mais. Você está analisando o horizonte de curto prazo ou de longo prazo? Geralmente, né? Geralmente. Sua empresa está indo mal. Assim, agora, é curto prazo, certo? É curto prazo. Agora, por exemplo, por que a Coreia do Sul, porque a Coreia do Sul saiu da draga, né, em 1950 e está vivendo uma das melhores épocas da vida do país hoje, que é em 2020. Qual é o fenômeno que explica esse desenvolvimento coreano? Alguém sabe me explicar? Investimento em educação. Investimento em educação. Então, investiram em educação e demorou bastante tempo para ele alcançar um nível, né, econômico bacana. Isso é uma coisa de longo prazo. Longo prazo é quando você trabalha com períodos de tempo muito grande. Por exemplo, porque o Brasil é um país que educacionalmente ele deixa a desejar. Porque tem a ver com curto e longo prazo. Por quê? Porque o Brasil é um país que, em termos de educação, principalmente educação básica, é um país que deixa a desejar, comparado à Coreia do Sul, comparado a Taiwan, comparado ao Chile, né, que está aqui é vizinho. Por quê?
Porque tem pouco investimento? Não. Porque foca no ensino superior? Também, mas que foca nas estratégias de curto prazo. As estratégias do Brasil são focadas no curto prazo. Por exemplo, quem é do Paraná saiu do ensino médio, fez prova Paraná, não foi? Quem já fez prova Paraná, ou quem fez o SAEB, quem fez a prova Brasil, são provas que foram aplicadas para aumentar o indicador de curto prazo. Mas o desenvolvimento de longo prazo, ela não está sendo realizada. Como se realiza o desenvolvimento de longo prazo? Por exemplo, o Lucas falou que tem pouco investimento. O investimento na educação, quando direcionado para questões de melhoria de currículo, melhoria de infraestrutura, nós estamos pensando numa estratégia de longo prazo. Mas quando você pensa em melhorar indicadores a curto prazo, você não tem respostas qualitativas, né, significantes. Essa é a ideia. Na Coreia do Sul foi investido em educação, né, uma educação básica a longo prazo, com respostas de 20, 30 anos. No Brasil, as respostas são de 1 a 2 anos. O curto prazo é quando você quer coisas imediatas, pode ser tanto para amanhã, quanto para 1 ou 2 anos. Por isso nós falamos, outro exemplo que eu sempre dou, né, quando eu dou aula de microeconomia. É assim, na função de produção, vocês vão aprender isso depois. Na função de produção tem 2 componentes, capital e trabalho, certo? Aí eu pergunto, né, capital e trabalho. Esse aqui é capital, esse aqui é trabalho, beleza? Hoje para amanhã, o que é mais fácil, né, para um industrial, para um empresário? Aumentar capital ou aumentar trabalho? Por exemplo, mês que vem já começam as festas do fim de ano. Eu vou contratar mais pessoas ou vou criar um novo mercado, por exemplo? Vou criar um novo supermercado. Se eu sou um atacadista. Trabalho. Contratar mais pessoas. É mais fácil você contratar e demitir pessoas. Então, o trabalho ele varia no curto prazo. O que é o curto prazo? Mês que vem, semana que vem, ou ano que vem, entendeu? Por exemplo, se eu sou dono de uma indústria, eu tenho que eu estou tendo um giro nas operações muito grande, para aumentar a planta da indústria vai demorar um tempo, entendeu? Para aumentar. Então, por exemplo, vamos supor que essa infraestrutura, esse local, é um capital que eu tenho. Então, demora para aumentar. Demora para aumentar a planta da indústria. Demora. Se você for, né, se tiver muito chinês trabalhando para você, em um ano você aumenta. Mas geralmente demora 3, 4, 5 anos. Nessa perspectiva, as comparações são de curto e longo prazo. Mas geralmente, longo prazo é quando você trabalha com um grande período de tempo. Curto prazo é um curto período de tempo. Então, os fenômenos econômicos se baseiam no curto prazo e no longo prazo. Em microeconomia, vocês vão analisar as coisas de curto prazo, tá? Os fenômenos de curto prazo. Na macroeconomia, já tem essa ideia de curto e longo prazo, tá? Porque o longo prazo, as coisas podem se adaptar, existem tendências, né? Por exemplo, a inflação. A inflação que nós estamos sofrendo hoje é um fenômeno de curtíssimo prazo, só que tem uma tendência de longo prazo, entende? Então, tem dois efeitos ali ocorrendo, entendeu? Por que o efeito de curto prazo? Por causa da pandemia? Pode ser, mas longo prazo é por causa das gestões, né? As gestões desde a da Dilma, Michel Temer, agora o Bolsonaro, que são gestões que são horríveis para a economia brasileira, entendeu? Então, já tem a estruturação do longo prazo, mas os fenômenos de curto prazo também influenciam. Entenderam? Entenderam a ideia de curto prazo e longo prazo? Guardem isso bonitinho, que vocês sempre vão utilizar. Tá bom? Alguma dúvida? Uma dúvida? Ok. Ok, então. Para finalizar a aula de hoje, deixa eu pensar numa outra coisa aqui. Então, limite é importante. Você entender, principalmente, fenômenos de longo prazo, como consumo, estoque de capital, desemprego, entendeu? Quando você pega um gráfico e vê o desemprego, você vai falar, putz, daqui 3 trimestres, como é que vai estar? Então, você aplica a ideia a matemática de limite. Você não precisa calcular o limite, a ideia, tá? A ideia. Quando você pensar, você tem que pensar o que está acontecendo também, então. Tá.
Ó, para quem perguntou, deixa eu fazer uma perguntinha para você, então. Ó, nós utilizamos os valores, tá? Para descobrir qual é o limite da função em um determinado ponto. Nesse caso aqui, qual é o limite? Qual é o limite desta função? Quanto dá esse limite aqui? Em termos práticos, você substitui valores, né? Ó, 2 ao quadrado menos 4. 2 menos 2. 2 ao quadrado é 4. 4 menos 4. 2 menos 2. 0 sobre 0. E aí, o limite existe? Nesse caso, sim ou não? Quando você chega numa determinação, o limite existe? É sim ou não? Sim? Então, depende, né? Depende do que você pode melhorar essa função. Aqui existe, tá? Isso aqui é uma determinação. Desse jeito aqui não dá para você falar nada. Não dá para você falar nada, mas existe. Por quê? O que eu posso... Lembra que eu expliquei uns conteúdos lá no começo? Na avaliação zero? O que eu posso fazer com esse camarada aqui? O que eu posso fazer com esse camarada de cima aqui? Quando você chega numa determinação, você tem que procurar uma forma de melhorar as expressões que estão dando problemas. Tá? Fator comum? O fator comum, né? Aqui é a diferença de 2 quadrados, né? Então, aqui, ó. Isso aqui não é... Lembra, galera, que x quadrado menos 4 é x quadrado menos 2 ao quadrado, que é x menos 2, x mais 2? Para quem não lembra, ó, x vezes x quadrado, x vezes 2 é 2x, 2x negativo, e aqui é 4. Cancela, cancela. Então, esse aqui fica assim, ó. X mais 2, x menos 2, dividido por x menos 2. Eu posso cortar esse de cima com esse de baixo. A expressão fica x mais 2. Agora eu calculo o limite de x tendendo a 2, de x mais 2. É só substituir, né? 2 mais 2 é igual a 4. Então, o limite dessa função é 4. Tá? Nesse caso, existe. Isso aqui é operacional. Tá? Isso aqui é operacional. Aí eu te pergunto, para finalizar, só para finalizar. Ó, vou fazer um gráfico aqui, uma função. Vou desenhar à mão, tá? Assim, ó. Aqui é F, tá? Existe ou não existe? Existe ou não existe? Pensa na vizinhança. Pensa na vizinhança. Depois na próxima aula eu resolvo com vocês. Tá? Pensa na vizinhança. Entretanto, tá vendo que tá definida a função no ponto X? E aí? Quero que vocês pesquisem. É apenas solução gráfica. Isso aqui é só apenas um gráfico, tá? Mas o limite existe? O limite existe?
para vocês pensarem. Por quê? Eu quero que vocês tentem fazer. Vai pesquisar num tutorial do YouTube, vai pesquisar. Tem livro que eu deixei aí para vocês, vai pesquisar nos livros. Eu quero que vocês explorem mais esse caráter de pesquisador, tá? Por quê? Porque é assim que se forja um bom estudante de matemática, tá? Então, com isso eu encerro a aula hoje, tá bom? Tranquilo? Tudo bem? Beleza. Beleza. Aí na próxima aula, deixa eu ver onde eu volto. Entendi. Vou falar de limites. Nossa, já vou terminar a aula de limite? Vou falar de limites infinitos e limites no infinito. Tá bom? Tranquilo? Tranquilo. Então, feito. Galera, tudo de bom para vocês. Voltamos amanhã, 9 horas da noite. Abraço. Até vocês fizeram melhorar minha rinite. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite, tchau. Valeu, professor. Boa noite. Boa noite, tchau.